Sabe, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei a essa paróquia em 2017, ano da minha ordenação presbiteral, eu não tinha a devoção que eu tenho hoje por São Paulo Apóstolo, e percebi que a nossa paróquia também não tinha. E Deus colocou um desejo ardente no meu coração. Em primeiro lugar, conhecer, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. E depois, propagar esse amor. Ensinar outras pessoas a amarem também. E hoje eu posso dizer para vocês com toda a certeza do meu coração: não só amo, como admiro e tenho real devoção por esse grande santo da igreja. Santo que é colocado em pé de igualdade, lado a lado com São Pedro. Se você vai na Basílica de São Pedro, você encontra uma imagem gigante de São Paulo. Se você vai na Basílica de São Paulo, você encontra lá São Pedro. As duas grandes colunas da igreja que muitas vezes a gente esquece, ignora, não sabe dar valor, e a gente não sabe o tamanho da intercessão, o poder da intercessão de São Paulo junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o único chamado apóstolo que viveu uma experiência de intimidade com Jesus só depois da ressurreição de Jesus. São Paulo não conheceu Jesus antes, ao contrário dos outros apóstolos, mas ele também é chamado de apóstolo porque ele também é, sem sombra de dúvidas, testemunha da verdade que é o Cristo. E hoje, olhando para o testemunho desse homem, esse testemunho tão lindo, tão radical, no qual nós podemos ver cada um de nós. Quem de nós, no passado, não fez algo do qual se envergonha? Mas no dia em que encontrou-se com Jesus, no dia em que fez a sua experiência radical com Jesus, tudo mudou. Como que escamas caíram dos seus olhos, como caíram dos olhos de São Paulo. E de temido perseguidor de cristãos, São Paulo passa a perseguido. Olha só que bonito aqui na nossa igreja. Aqui à esquerda de vocês nós temos a vida de São Paulo pintada. Hoje nós estamos celebrando aquele segundo quadro ali, que é quando Jesus aparece para São Paulo no meio do caminho. Jesus também apareceu para você no meio do caminho? Pois é, meio para nos dar a oportunidade de viver a segunda metade da nossa história de maneira diferente. Meio para nos mostrar que não é o fim. Meio para nos mostrar que em Jesus, todos os dias, nós recebemos uma oportunidade de viver um recomeço. A chance e a graça de recomeçar. Por isso, é um dos únicos santos do qual a igreja celebra também a conversão. Vocês já repararam que o nosso padroeiro, ele tem 2 datas no ano? A exemplo de São João Batista também, Nossa Senhora. Nós temos mais de uma data no ano. Vou pedir para os pais das crianças aqui cuidarem aqui, porque está distraindo um pouco o padre aqui na homilia, por causa da distração, tá? Nós comemoramos no dia 25 de janeiro a festa da conversão de São Paulo Apóstolo, o dia em que tudo na sua vida mudou. E no dia 29 de junho, juntamente com São Pedro, por isso nós celebramos em 29 de junho, lembra que o padre disse? Não dá para separar São Pedro e São Paulo. Por isso, olha aqui no alto,
São Paulo e São Pedro. E é tão bonito estudar, mergulhar na vida de São Paulo, que a gente percebe que não dá para se aprofundar na vida de São Paulo sem se aprofundar na vida de Jesus. Por isso, de um lado a gente tem a vida de São Paulo, apóstolo ilustrada, e do outro lado na nossa igreja a vida de Jesus. E para você entender a sequência e os quadros que estão aqui pintados, você tem que cruzar as duas histórias. Lá, por exemplo, é a primeira menção que é feita a São Paulo apóstolo na Bíblia. São Paulo testemunhou, estava presente no martírio de Santo Estevão. Ele ainda era perseguidor de cristãos. Então vocês estão vendo ele lá sentado, segurando as vestes de Estevão, enquanto Estevão é martirizado e faz a sua Páscoa para o céu. Depois vem a conversão e a partir daí tudo muda na vida desse homem. Paulo, a palavra Paulo significa pequeno. Lembra alguém que caminhou conosco essa semana na liturgia ou não? Tinha alguém que era pequenininho essa semana também, tinha não? Acompanhou a gente firme e forte a semana inteira, né? Até aquele episódio engraçado de ontem. Davi. Olha que bonito. São Paulo, a exemplo do rei Davi, depois que vive a sua conversão, só tem uma preocupação no coração: servir a Deus com todo o amor, ser fiel a Deus na radicalidade e em nada, absolutamente nada, descumprir a vontade de Deus em sua vida. Paulo vive a sua fé na radicalidade. Vocês prestaram atenção na primeira leitura de hoje? Sabendo que o líder dos cristãos estaria em Damasco, Paulo parte apressadamente para prendê-lo e matá-lo, acreditando que matando o líder dos cristãos, ele acabaria com aquela tal seita, entre aspas, aquele tal cristianismo que estava nascendo e criando tanto alvoroço na sua época. Eles não conseguiam entender o que era aquilo, porque era um movimento muito forte. Quem poderia imaginar que aquele homem rude, severo, mau, perseguidor, assassino, que tinha saído em missão para matar, morreria no mesmo dia? O evento da conversão de São Paulo apóstolo marca a vida de um homem que morre e renasce para o cristianismo. Morre nesse exato instante do encontro com Jesus, Paulo perseguidor, Paulo assassino, Paulo que tinha um coração de pedra, Paulo que, a exemplo de muitos de nós, buscam nas coisas do mundo, na verdade, Jesus. Porque a vida dele muda completamente, porque a partir do momento em que ele se encontra com Jesus, o seu coração se pacifica, se acalma. Não há mais por que perseguir ninguém, porque aquele a quem ele perseguia, ele encontrou. E esse alguém se tornou o grande amor da sua vida. Nós só somos capazes de dar a vida por quem nós amamos, não é verdade? Qual pai ou mãe aqui daria a vida pelo seu filho ou pela sua filha? Por quê? Porque você os ama. São Paulo passou a amar aquele a quem ele perseguia, e entendeu que esse amor
deveria ser vivido até as últimas consequências, nem que custasse a sua própria vida. Por isso, Paulo se consumiu pelo Evangelho. Meu Deus, eu não consigo descrever a emoção que foi visitar a Basílica de São Paulo Apóstolo, na Itália. Eu parecia uma criança, indo para parque de diversões, não sei. O coração parecia que ia sair pela boca quando eu cheguei e me deparei com o local onde a ponta da igreja estariam seus restos mortais. Meu Deus, o grande Paulo apóstolo estava ali diante dos meus olhos. Porque depois que você passa a mergulhar na teologia paulina, você se apaixona. E aí assim como Paulo, eu também percebi quanto tempo eu perdi. Há quanto tempo eu já poderia estar lendo as cartas de São Paulo, conhecendo da sua teologia, da sua espiritualidade. Pode ver que todos os objetos litúrgicos aqui da nossa igreja, o altar, a cadeira que a gente chama de sédia, a torre que segura o sacrário, o ambão que é o altar da palavra, a pia batismal, elas têm um formato adiamantado, de diamante, para a gente nunca se esquecer. E todas elas são feitas com o mármore, um dos mármores mais nobres. Por quê? Paulo inicia os seus escritos com um cuidado muito especial: fazer com que os seus destinatários percebam com as suas palavras o quanto eles são valiosos para Deus. Por isso, não é raro encontrar as cartas de São Paulo começando assim: caríssimos. Olha para o irmão que está do seu lado, estava demorando para falar isso hoje, né? Olha para o irmão que está do lado e fala assim: nós somos caros para Deus. Por isso que Deus pagou tão caro por nós. Por isso que Deus pagou um preço tão caro na cruz. Então, tudo que você vê aqui dentro tem um formato de diamante, para mostrar para nós que nós somos valiosos. E nesse diamante vocês estão vendo uma espícula marrom? Marrom porque nos lembra a terra, argila, terracota, essa cor terracota, né? A nossa humanidade, a nossa fragilidade. Somos preciosos e ao mesmo tempo somos frágeis. E a espícula nada mais é do que um espinho, porque existe uma passagem das cartas paulinas, dos escritos paulinos, em que ele diz ter um espinho cravado na carne. Assim como todos nós também precisamos ter, para nunca se esquecer de onde a gente veio e para onde a gente quer ir. Nunca. Que nós nunca nos esqueçamos que somos frágeis, porque quando nós nos lembramos que somos frágeis, a gente toma cuidado para não se quebrar, para não se arrebentar por aí. Quando nós não esquecemos que o outro que convive comigo também é frágil, eu peso as minhas palavras antes de falar com ele. Viu, maridos? Viu, esposas? Como é que está o diálogo entre vocês? Na hora da cabeça quente, temos dito um ao outro palavras que machucam? Cuidado, porque nós somos frágeis e o relacionamento de vocês é frágil também. Tanto é frágil que ele precisa ser fortalecido todos os dias na oração, na comunhão, na empatia, na compaixão, na capacidade de se colocar um no lugar do outro. Paulo faz isso. Paulo, de perseguidor,
passa perseguido e se coloca no nosso lugar. E paga com a própria vida o preço para hoje nós estarmos aqui. Por isso hoje, olhando para o exemplo destemido desse homem, quem é devoto de São Paulo não pode permanecer de braços cruzados. Precisamos ser missionários, precisamos ir ao encontro de quem precisa conhecer esse tal Jesus. Precisamos falar de Jesus para os nossos filhos, precisamos fazer com que as próximas gerações cresçam com as raízes fincadas no cristianismo, no amor de Deus, nesse amor que me abraça, me envolve, me protege e me coloca de pé todos os dias. Por isso, em tudo dai graças, em tudo dar graças a Deus. O padre não criou esse versículo, é São Paulo que nos ensina a dizer, em todas as circunstâncias, em todo momento, todo tempo é tempo de agradecer a Deus, de louvá-lo, de bendizê-lo com a nossa vida. Mas precisamos também agir. Se temos um coração grato, essa gratidão precisa nos mover. Não podemos permanecer calados, vendo os nossos filhos se perdendo nessas falsas ideologias do mundo que estão aí. Precisamos ter a coragem de mudar o canal de televisão, de dizer: essa música aqui não, meu filho, de dizer: esse caminho aqui não é para você. Cuidado com as suas companhias. Hoje é domingo e nós vamos à missa, sim. Depois você vai brincar com seus amiguinhos. Enquanto você estiver morando embaixo do meu teto, minhas regras. Precisamos ser pai e mãe na radicalidade de São Paulo Apóstolo. Precisamos, jovens, sermos jovens na radicalidade de São Paulo Apóstolo. O mundo às vezes tenta nos iludir quando tenta colocar alguns valores cristãos como careta. A castidade, imagina eu viver a castidade no mundão que está aí. A castidade é para os fortes. Fraco é aquele que cai na primeira tentação. Os fracos nos induzem a cair também, porque incomoda ter alguém forte por perto. Por isso, você que está namorando, força, coragem. Se você quer saber de verdade se o seu namorado, se a sua namorada é alguém para viver o resto da vida, prove-o na castidade. Veja se ele, se ela é capaz de te respeitar, porque se houver amor, Deus está presente. E se Deus está presente, aprendemos essa semana que Deus escolhe para depois enviar para a missão. E se Deus escolheu você um para o outro, Ele vai te capacitar para viver a castidade pelo tempo que for necessário. Está na hora de vivermos o nosso cristianismo de verdade, de pararmos de falácias, de parar de vir à igreja no cerco de Jericó como quem vai ao supermercado. Tem gente, infelizmente, no nosso meio que veio esses 7 dias fazer o cerco de Jericó da mesma forma como a gente vai uma vez por semana no supermercado. Estende a mão, pega o produto que a gente quer e vai embora. Cuidado. Conta-nos uma passagem bíblica que certa vez 10 leprosos procuraram Jesus.
Os 10 foram até Jesus. Os 10 foram curados por Jesus e foram embora. Apenas um voltou para agradecer. Eu pergunto para vocês, segundo o desfecho dessa passagem, quantos dos 10 foram salvos? Somente um. Somente aquele que é capaz de voltar. É a palavra de Deus que diz, não é o padre. Os 10 foram curados, tudo bem. Está com probleminha hoje no seu casamento? É isso que você quer? Quer resolver o problema? Vamos resolver então. Mas amanhã você vai estar num problema ainda maior. Por quê? Porque a solução do problema você não levou para casa. Você se engana achando que eu resolvi aquele probleminha que eu tinha que resolver, agora eu não preciso mais ir à igreja. Você tampou o sol com a peneira, porque para todo e qualquer problema só existe uma solução: Jesus. Jesus é a solução para todos os problemas, e para que Ele seja definitivamente a solução dos meus problemas, eu não posso abandoná-lo. Eu não posso vir à igreja somente os 7 dias do cerco de Jericó e depois não vir mais. Esquecer-me que aos finais de semana eu estou perdendo a chance de estar ao lado daquele que morre de amores por mim. Por isso, eu tenho esperança que eu vou voltar a ver o rostinho de vocês nos próximos domingos. Eu não quero ver vocês só no próximo cerco de Jericó. Eu quero ver vocês, salvo aqueles que são de outras paróquias, quero ver vocês todo domingo aqui na igreja. Porque domingo sem missa, semana sem graça. E hoje, amados irmãos e irmãs, o carinho de Deus por nós é tão grande que Ele nos deu o texto clássico de envio. Quando nós vamos enviar um missionário para uma missão, quando nós vamos enviar um padre para uma missão, geralmente na missa de envio é esse texto que a gente escolhe. Naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos. Quantas pessoas me perguntaram, padre, o senhor tem ideia de quanta gente tem nesse cerco de Jericó do Senhor? Eu falei, não tenho e nem quero ter, porque eu acho que depois que a gente contar perde a graça. Eu sei que são centenas, são milhares de pessoas. Mais de 1000 pessoas tem tranquilo, não tem? Tá bom, basta saber isso. Nós tínhamos mais de 1850 cadeiras, só emprestadas, fora as da paróquia. Me parece que é essa a informação. Daí você vai tirando por base, mais as da paróquia. Jesus se manifestou aos de pessoas. Aqui foi para 11. Aqui para nós, Eide, quantas pessoas nós temos? Várias. E disse-lhes, é para vocês, tá? Ide pelo mundo inteiro. Se é para ir para o mundo inteiro, é para ir para casa também, é para ir para a faculdade também, é para ir para o trabalho também, para a roda de conversinha com os amigos, para os barzinhos. Cadê o Zé Luiz da acolhida? Está aí? Cadê o Zé? Cadê? Está aí hoje ou não? Se tá, faz barulho para mim. Tá? Cadê? Olha lá. Ô Zé, onde foi que nós fortalecemos a nossa amizade? Numa oficina mecânica, não foi não? O carro do padre quebrou. E olha a nossa amizade onde foi dar. Hoje o Zé Luiz é coordenador da pastoral de acolhida aqui da nossa paróquia. Dá uma salva de palmas para ele. O Zé Rosa está aqui também, da pastoral da acolhida ou não? Zé Rosa está aqui ou não? Será que pode estar lá no salão também, né? A gente não sabe. Zé Rosa, a gente
se conheceu e estreitou a amizade no posto de gasolina abastecendo o carro. E aqui tem gente que hoje é liderança, que é catequista, que conversou comigo numa farmácia. Tem gente que era caixa no supermercado. Tem gente que eu conheci na loja de roupa. O que está escrito aqui mesmo? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Você pode evangelizar lá no açougue. Você pode evangelizar varrendo a rua, varrendo a calçada quando você estiver conversando com a vizinha. Você pode evangelizar no postinho de saúde. Você pode evangelizar em todo e qualquer lugar. Vamos trocar o verbo? Você pode não, você deve. Somos cristãos ou não somos? Somos devotos de São Paulo apóstolo ou não somos? Aprendemos com ele ou não aprendemos? São Paulo tinha um coração inquieto e só queria evangelizar, só queria salvar pessoas. Ide pelo mundo inteiro, todo lugar que a gente for é campo de evangelização, e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. Olha que lindo. Deus vai te dar sinal. Olha lá que sinal bonito lá na porta lá. Pergunta para a mulher dele se não é bonito. Olha lá que graça de Deus. Olha a minha alegria quando eu chego aqui e eu sou cumprimentado pelo Zé. 2 Zé, né? Zé Luiz e Zé Rosa. Olha que beleza. E tantos outros. Eu fico tão feliz. Hoje, uma das pessoas com quem eu faço fisioterapia foi coroinha aqui na paróquia, a Fernanda. Gente, é uma alegria quando você vê, né, aqueles que um dia você ensinou, que um dia você catequizou, fazendo coisas maiores do que as tuas. Imagina a alegria de Jesus quando ele diz isso: vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Não é isso que você, pai e mãe, espera dos seus filhos? Eu não quero que ele seja igual a mim, eu quero que ele seja melhor ainda do que eu. E é isso que Jesus espera de nós. É isso que São Paulo apóstolo, ao dar a sua vida, espera de nós. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Sabe os milagres que muitos de nós estamos pedindo aqui no cerco de Jericó? Muitos deles dependem muito mais de nós do que de Jesus. Para que eles aconteçam, por exemplo, a cura daquela depressão que eu estou pedindo a Deus, talvez dependa muito mais de mim do que do Cristo. Basta eu tomar a decisão de ser nesse mundo aquilo que Deus quer que eu seja. E aí, meu irmão, nem mesmo as dificuldades vão te parar, nem mesmo a doença vai te vencer. Pelo contrário, você vai estar manquetola e evangelizando. Uai, o fisioterapeuta que cuidou de mim, cuidou do meu joelho, se casou aqui na igreja. Foi fazer fisioterapia no padre e não era regularizado o casamento. Casou. Os filhos estão na catequese. Olha que bonito. Mas é só do padre essa missão? É de todos nós. Bate no teu peito e fala: essa missão é minha, padre. E a partir de hoje, fala aí, nós vamos evangelizar juntos. Nós vamos sacudir essa paróquia. E olha que ela já é sacudida, hein? Nós vamos sacudir essa paróquia. Onde tiver pessoas que não conhecem o amor de Deus, nós vamos falar do amor de Deus para elas. Nem que a gente levar umas portas na cara, nem que as pessoas baterem a porta na nossa cara. Batem a porta na nossa cara porque tem um coração ainda igual ao de Paulo, o coração de quem ainda não conhece Jesus. Mas, ai, depois que esse olhar cruzar o seu... Não tem aquela música assim: quando a luz dos olhos teus cruzarem os olhos meus, e nananana. É amor à primeira vista. Eu quero.
me apaixonar cada dia mais por Jesus. Você também quer? Você também topa esse desafio de ser cada dia mais de Deus? Não vamos ser mais de Deus só nesses 7 dias? Vamos estender por todos os dias do ano, sim ou não? Ou o seu cristianismo vai morrer aqui hoje, só porque acabou o cerco de Jericó? Vamos seguir em frente juntos? Podemos contar uns com os outros, sim ou não? Olha o que a gente viu acontecer essa semana. Nós vimos a graça de Deus acontecer. Quantos alimentos nós arrecadamos? Ô Emerson, aquele videozinho, cadê? Está aqui embaixo. Aquele vídeo que nós íamos passar no final, teria como passar agora ou não? É possível? É o Moisés que está lá? Tem jeito, Moisés? Aquele do final, daquela pessoinha. Tem uma pessoa, e vocês vão se lembrar dela. Quem aqui participou do cerco de Jericó em 2024? Vocês se lembram da Sofia? Lembram? Vocês vão lembrar dela no vídeo. Mais do que arrecadar alimentos, nós podemos transformar e mudar vidas. A Sofia lá de Curitiba, não é isso? Cadê a Laudisleia? Curitiba, né? Arapongas, ela estava em Curitiba, né? Lá no Pequeno Príncipe, né? Entrou em contato conosco, pedindo que nós fizéssemos o cerco de Jericó, pedindo a Deus, né, como é que fala? Um doador de medula compatível. Vocês lembraram agora? Vocês sabem qual que é a chance de conseguir um doador de medula compatível? Para quem sofre de leucemia, eu acho que é 1 em 1 milhão, não é isso que o pessoal fala? Mas eu não pedi sozinho. Nós não pedimos em apenas 2, 3, nós éramos milhares também ali. E vamos ver o desfecho dessa história? Oi pessoal, meu nome é Sofia, tenho 7 anos de idade. Estou fazendo um tratamento de câncer e procuro um doador de medula óssea. Estou contando muito com as orações do Padre Beto e com de todos vocês. Um beijo. Eu queria agradecer a vocês que rezaram muito pelo cerco por mim no cerco de Jericó. Eu agradeço muito ao Padre Beto e a todos vocês que rezaram por mim. Ano passado eu fiz o transplante, agora já passou, mas deu tudo certo, graças a Deus. Muito obrigada, Deus é bom o tempo todo. Vocês viram o que aconteceu? Logo após o cerco de Jericó, o doador compatível apareceu. Nós podemos mover o céu pela força da nossa fé. Nós podemos fazer aquilo que aparentemente é impossível aos olhos desse mundo acontecer. Por isso que a palavra fala: sinais acompanharão vocês. Tem gente que vai tomar veneno e não vai morrer. O impossível vai acontecer. Não é para tomar veneno não, viu gente? Isso aqui é uma forma da palavra de Deus dizer que nós vamos ver o impossível acontecer. Uma pessoa que toma veneno, ela morre, mas não vai morrer porque ela depositou a sua confiança em Deus. Tentarão matá-la, mas não vão conseguir. Foi assim com São Bento, não foi? Tentaram matá-lo, o cálice partiu no meio. E o veneno, por isso que nós falamos na oração: bebe tu mesmo do teu veneno. Segura na mão do teu irmão. Para de enxugar as lágrimas, deixa as lágrimas correr. Fica em pé. Feche os corredores. Tem como parar de cantar essa música? Não tem. Por tudo isso que nós ouvimos, em tudo, dai graças a Deus e faça da sua vida, das suas atitudes, das suas escolhas daqui para frente, um gesto de gratidão, uma forma de dizer a Deus: Senhor, obrigado por tudo e por tanto.
Dá aquela balançadinha para ficar bonita na filmagem. O sol que nasce aquece o dia, a brisa leve, a melodia, cada passo, cada instante, tua mão é sempre constante. Nas dores, nas bênçãos. Solta a sua voz. Eu vejo o sinal, teu amor. Olha o rostinho lá de quem Jesus se manifesta hoje. Eterno. Bota a tua mão lá no alto. Em tudo dai graças, Senhor. Olha lá os nossos voluntários. Por cada sorriso, por cada lugar, Seja na alegria ou na provação, tua vontade é minha. Quer ver só? Voluntários. Quem está cansado aí, levanta a mão. Quem está cansado, levanta a mão. Pode levantar. Vocês não estão cansados? Não precisa fazer bonito. Pode falar a verdade. Quem está cansado, levanta a mão. Mas quem faria tudo de novo, levanta a mão. Quer ver? Vou perguntar de novo. Quem aí em cima está cansado? Mas se o padre falasse assim: vamos fazer mais uma semana de cerco de Jericó, toparia mais uma semana. Tá vendo? Ser de Deus é ser doido. Estamos precisando, nosso hospício está precisando de mais gente. Vem somar com a gente. Vem ser liderança também. Você que não deixou seu nome ainda, procura lá o plantão do dízimo, deixa o seu nome para ser catequista. Se torne um dizimista fiel. Vem ser pregador. Futuramente ser o ministro da palavra, da Eucaristia. Tem lugar para todo mundo. Em tudo dai graças. Faça da sua vida um gesto de gratidão a Deus. Em tudo dai graças, Senhor. Eu vou cantar por cada sorriso, por cada lugar. Em tudo dai graças, Senhor. Eu vou cantar por cada sorriso, por cada lugar. Para fechar, como é que é? Seja na alegria ou na provação, tua vontade é minha graça. Tá vendo São Paulo Apóstolo? Tá vendo São Paulo Apóstolo? Esse é o teu povo. Essa é a tua comunidade. E nós estamos aqui hoje para dizer que o Senhor não morreu em vão. O Senhor não deu a vida à toa. O Senhor deu vida para que tivéssemos vida. E nós queremos imitá-lo. Onde quer que a gente esteja, queremos levar a palavra de Deus e o seu amor. Dê uma grande salva de palmas para Jesus.